Getúlio morreu por não saber que era tão popular. Te acompanho até o velório, mas eu não vou pro caixão com você. Se você não faz a vontade do povo, você está preparando um suicídio político. Não há violência maior do que a imposição do medo. Liberdade de expressão é a do teu adversário. O que está acontecendo no jornalismo hoje é muito grave, porque trabalham como cúmplices. Eu sempre fui um apaixonado pela liberdade. Nosso convidado de hoje é um dos maiores jornalistas do Brasil, Augusto Nunes. Uma admiração profunda por ele. Ele que dirigiu a Veja, o Estado de São Paulo, Zero Hora, o Jornal do Brasil, publicou o livro de memória de Samuel Weiner, entre outros livros, ganhou 4 vezes o Prêmio ESSO. Enfim, um jornalista brilhante e está lançando um curso sobre República. É isso. Nós vamos falar de tudo isso aqui hoje. Mas antes eu vou dar para o Augusto o brinde do nosso patrocinador, obrigado, que é a Doctors First. Vai junto a caneca Leda Nagli, que eu não podia deixar. Eu quero que você tenha uma caneca do canal Leda Nagli. E aí aqui temos um shot de energia, temos o ômega 3, só tem coisa boa. D3, que ótimo, é a vitamina da imunidade, magnésio, que é o príncipe das vitaminas, o magnésio, e tem magnésio, tem muito magnésio nessa caixa. Tem também creatina. Já vou me sentir melhor. Vai se sentir melhor, pode crer. Muito obrigado. Peraí que eu tenho que fechar essa caixa para entregar para você botar aí do lado e a gente continuar a entrevista. Perfeito. Esse curso vai ser lançado esse mês, é isso? Vai ser lançado esse mês. Agora, eu estou trabalhando nele desde o começo do ano, né? Terminei agora. Ótimo. Bota aí no chão perto de você, porque aí ela não te atrapalha mais. Como eu disse para vocês, Augusto Nunes dirigiu as principais redações do Brasil. Ele tem 4 prêmios ESSOs, tem toda a premiação que você pode imaginar no jornalismo. Teve uma coluna durante anos na Veja, dirigiu também a redação de Veja. Hoje ele tem coluna na Revista Oeste, ele faz Oeste Sem Filtro toda noite, né, na internet, isso, junto com a Ana Paula Henkel, com Paula Leal. Com a Paula Leal, com o Piotto, Adalberto Piotto e o Silvio Navarro. Muito bom, muito bom. E sempre falando do Brasil, analisando o Brasil, esse curso é sobre a República do Brasil. Você acha que o Brasil tem jeito, Augusto Nunes? Tem de acreditar que sim, né? Porque o Brasil tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. O Brasil ainda tem praias que são descobertas agora, praias praticamente virgens. Como é que pode? É um país que descobre a Península de Maraú, lindíssima, quase 500 anos depois da chamada descoberta, que, na verdade, o Brasil não foi descoberto, foi encontrado, né? E não explora o turismo. Acho inacreditável, porque eu visitei a Grécia quando em crise, era sustentada pelo turismo, e a Itália também. Países que têm mais recursos até o Brasil. O ministro do turismo, a gente ou não sabe o nome, ou sabe pelo prontuário. É duro. Aliás, o prontuário dos políticos é assustador, né? É escolhido pelo prontuário, né? É pelo prontuário. Nós temos um ministro aí, o tal Juscelino, coitado do original, coitado do JK, que ele só sai na cena como protagonista, ele aparece como protagonista de casos de polícia. Uma velha ideia minha, que eu nunca pude concretizar, Leda, era pegar essa turma e publicar na página de polícia o que eles fazem. Nunca convenci o dono do jornal. Porque não faz sentido noticiar na página de política que o sujeito pegou um avião e foi lá para ser homenageado numa reunião de criadores de cavalo e tal. É uma ilegalidade. Nada a ver com política. Porque no Brasil você tem mais casos de polícia do que programas em ministério, historicamente. Agora, então, aquilo ali, se você seguir a lei segundo a qual
mais de 3 pessoas planejando alguma ilegalidade, é crime, né, de formação de quadrilha ou bando, você prende todo mundo. Meu Deus. A cada reunião do ministério fica desfalcado. Né? Pois é, e quem diria, né, que a gente achou que estava por um caminho, foi dar no outro caminho, não é? Agora o STF reage a uma decisão do Senado, a uma votação do Senado, se ofendem, não é? Com a votação. Quer dizer, não há aquela coisa de um poder respeita o outro, harmonia entre os poderes, é um delírio, né? Pior, Leda, nesse curso sobre a República, eu faço questão de resgatar a história dessas instituições. A história do Supremo não honra ninguém. O Supremo oficializou, formalizou a expulsão da Olga Prestes, grávida, né? Tinha participado da rebelião comunista chamada Intentona, em 1935, estava presa, era a mulher do Luiz Carlos Prestes, que liderou a rebelião. Ela foi enviada à Alemanha nazista grávida, ela era judia e comunista. Olga Benária. Morreu no campo de concentração. Quem é que assinou a deportação? O presidente Supremo, com o aval dos ministros. Essas manchas eles fingem que não existem. Não existem. Essa formação atual do Supremo, que está todo mundo chocado. Essa é a pior. Né? Sim, mas existiram outras também sem equivalentes. Dúvida. Covardes. Assim. Covardes. Esses são falsos corajosos, né? Porque eles intimidam. Então, acho que isso é um ato de coragem. Não é. Né? O medo pode ser infundido aí por quem não tem poderes para isso, como é o caso desse Supremo. Mas, por exemplo, depois do AI-5, todas as decisões judiciais foram transferidas para a Justiça Militar. E o Supremo ficou quietinho, ali assistindo ao aumento do número de ministros, decretado pelo governo militar, a aposentadoria compulsória de ministros sem reagir. O Supremo começou no governo Bolsonaro a avançar sobre outros poderes, e eles foram testando a temperatura da água. À medida que não havia reações, eles avançavam mais. O grande erro do presidente Bolsonaro foi engolir o veto a nomeação do superintendente da Polícia Federal. É uma atribuição do presidente da República, segundo a Constituição. Ali ele mostrou fraqueza. O primeiro recuo. Porque o poder do Supremo é moral. Ele é respeitado porque toma decisões segundo que obedecem ao que diz a Constituição. Eles não têm tropas para impor uma ditadura. E estão conseguindo. A reação que ao aparecimento de um morto sob custódia do Estado, todo preso tem que ter a segurança física e jurídica garantida pelo Estado. Avisos não faltaram. Havia e há muitos doentes entre os presos. Ele era um deles. O Ministério Público avisou. O Ministério Público avisou, os médicos avisaram, o advogado avisou. Ele foi morto pela indiferença da instituição e pela perversidade de um juiz. É isso. Porque a perversidade, você condenar, você manter preso alguém doente, não pode. Não pode. É o caso do Roberto Jefferson, por exemplo, também. O Roberto Jefferson, ele é um condenado à morte. A história é uma expressão que vira lugar comum. Todo lugar comum é uma verdade profunda, né? É a morte anunciada. Você sabe que vai acontecer. Mais dia, menos dia. Você aposta, né, sendo juiz. Não se aposta nada na vida, vinculado à vida humana. Né? Nada. Esse caso do Clérison é muito emblemático, porque desde setembro, 1º de setembro é a primeira
a colocação do MP, né? Exato. E agora... E ele morre em novembro, quase final de Leda, novembro. morto, ele começou a falar, né, nos vídeos. Isso aí é a ironia da internet. Agora estão ouvindo o próprio Clériston dizer, eu tenho tais e tais problemas, né, eu me senti assim, me aconteceu isso. Agora, esse cadáver, você não remove um cadáver no caminho com a facilidade com que você remove a árvore decepada pela tempestade, a pedra arrancada da encosta. É um cadáver com nome e sobrenome. É um cadáver como foi Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, como lá atrás foi Edson Luiz. Isso, como foi o Getúlio Vargas. O suicídio do Getúlio adiou por 10 anos o golpe que seria dado pelos mesmos militares e civis que o obrigaram a pedir licença e, para não sofrer a humilhação inevitável, levaram à morte. Getúlio morreu por não saber que era tão popular. O Brasil não tem partidos, eu digo isso no curso. E o partido é que liga o homem, o político, ao povo. O Brasil não tinha partidos. Não funcionava. A imprensa toda era contrária ao Getúlio, com exceção da última hora, Samuel Weiner. Ele se sentiu isolado, sabia que seria humilhado, e ele já tinha, ele sempre viu no suicídio uma arma política. 3 vezes ele deixou sinais de que renunciaria, que se mataria se a opção fosse a humilhação, a alternativa. Em 1930, ao sair de Porto Alegre, chefiando a Revolução que derrubou Washington Luiz, ele avisou, só volto morto. Só volto morto, ele não voltaria preso. Ele fez isso 3 vezes, sabia-se disso. Tanto que o Afonso Arinos, que era o líder da oposição, ele disse, eu me arrependo, falando numa entrevista comigo, disse, eu tenho um arrependimento profundo, eu sinto arrependido por ter feito um discurso tão violento. Foi o último discurso do líder da oposição, né, acusando, responsabilizando o Getúlio pelo atentado contra o Carlos Lacerda. Tal. E ele estava festejando o afastamento do Getúlio quando chegou a notícia do suicídio. E a frase do Afonso Arinos foi ela, ele acabou com a nossa festa. Todos que estavam na festa se esconderam por 3 dias. E o Carlos Lacerda, que chefiava a oposição violenta, ele voltou com a seguinte tese, reapareceu. Não acredito no suicídio porque o Getúlio Vargas era um homem que sabia da tal liturgia do cargo, não usou a palavra, e não apareceria, não se mataria de pijama. Uma tese complicada, né? Foi a primeira vez que alguns ministros viram o Getúlio de pijama. Ele, ao receber do próprio irmão, que era o Benjamin Vargas, a notícia de que ele, Beijo, tinha sido convocado pelos militares que agiam à margem de tudo no Galeão. Ele falou, olha, fui intimado para amanhã. Getúlio, o próximo sou eu. O próximo sou eu. Aí ele sai do quarto, vai até o escritório e passa pela sala onde estavam a Alzirinha e o Tancredo Neves. Ele passa de pijama. Não era normal. Ele tinha ido buscar o revólver. Ele volta, aí 5 minutos depois eles ouviram o disparo. Ele tinha perguntado ao filho dele, que era médico, Lutero, conversa informal, ali ele, como quem não quer nada, disse, qual é a posição, qual é o lugar em que a bala deve atingir o corpo para ser realmente mortal, um tiro? Aí o Lutero disse, olha, você põe 2 dedos abaixo do mamilo e atira, não há possibilidade de salvação. O Getúlio disparou o revólver exatamente 2 dedos abaixo do mamilo.
É a morte que mudou a história, né? O único presidente suicida, não há outro. Houve um boliviano que morreu de No mundo não há outro? No mundo não há outro. Um boliviano que dizem que foi um caso de suicídio, ele era, na pior das hipóteses, ele era um jeito angustiado, tinha problemas de Era depressão, deprimido. depressivo, e pode ter acontecido. Não, eu não acredito, pelas circunstâncias. Getúlio foi pensado, deliberado. Foi, como se diz, de caso pensado. Caso pensado. Politicamente pensado. E como é que... O suicídio é um gesto de coragem, né? Nesse caso. Eu acho. É Porque eu não teria coragem. Nem eu, só uns 10 me segurando, né, e alguém atirando. Tipo assim mesmo. Augusto, e o que você acha que acontece a partir de agora? A partir de agora a gente teve um despertar do Senado, né? Será que o Rodrigo Pacheco acordou? Com todo respeito, porque ele é mineiro, eu gostaria de não aventar essa hipótese. Porém, não é estranho agora que ele não vai ser ministro do Supremo, porque ele não está mais cogitado para ser? Olha, Leda, ele aceita colocar em votação essa PEC? Eu acompanho a vida política do Brasil, como eu digo, desde que eu nasci. Meu pai já tinha sido candidato a prefeito 2 anos antes, seria candidato a vice 2 anos depois. Então, eu nasci já numa campanha eleitoral. O instinto de sobrevivência política dos parlamentares é o que há de mais agudo, de mais profundo. Eles têm uma frase repetida no Congresso, você conhece essa turma? Eles falam, te acompanho até o velório, mas eu não vou para o caixão com você. Eles falam, um diz para o outro. Bom, eles estavam cometendo um suicídio. Se você não faz a vontade do povo, você está preparando um suicídio político. O Ibsen Pinheiro, que foi o presidente da Câmara durante o impeachment do Collor, ele dizia, olha aqui, Augusto, o Congresso faz o que o povo quer, só que o povo precisa deixar claro o que quer, porque a gente precisa do voto. E não podemos ir contra o nosso eleitorado. Eu estava estranhando o sumiço do instinto de sobrevivência eleitoral. Ele voltou, eu acho, porque o Supremo foi longe demais. E os deputados aceitaram a prisão de um deputado no exercício do mandato. Depois, a prisão do mesmo Daniel Silveira, já anistiado pelo presidente. Então, quando você vai perdendo poderes, você já fica preocupado. Quando você é abandonado pelo eleitorado e pelo prefeito que tem que te eleger, você depende do prefeito. Aí você fica esperto. Foi o que aconteceu com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele quer se reeleger. Eu não acredito que ele está pensando no governo de Minas, está pensando na reeleição. Os sinais de perigo são evidentes. Os ministros do Supremo sofrem uma espécie de prisão domiciliar. Eles não podem sair às ruas, não saem. Quando saem, encontram um brasileiro, eles são hostilizados, jamais aplaudidos. Há ministros que vivem cercados por 8 seguranças o tempo todo. Caso do Alexandre de Moraes. Eles estão isolados do mundo e não perceberam que são, como disse Sebastião Coelho, desembargador, eles são odiados. Eles são odiados porque essas prisões se espalharam pelo Brasil primeiro. Muitas cidades têm algum preso. E eles são obrigados a usar tornozeleira eletrônica. Quem usa isso não é livre. Então, para que você fazer isso? É a mesma coisa que se você mantivesse um escravo alforreado, acorrentado no pelourinho, ele não é livre. É o que está acontecendo.
o sujeito é libertado por falta de provas e continua usando a tornozeleira e tem de comparecer regularmente à delegacia e não pode viajar e não pode ir ao emprego porque o emprego fica mais longe, ele é mais distante do que o espaço permitido para uso de tornozeleira eletrônica. Então, se você não pode se afastar além de 100 metros e o emprego fica a 200, você não pode ir até lá. Isso acontece em todas as cidades. Chegou até a mim um caso de uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, de uma cidade de Minas sei lá, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Fama, exatamente. Chegou a mim. Fama, chegou a você também. Chegou a mim o caso. É incrível isso, porque é uma cidade micra, uma dona de casa. E o que ela fez para ser presa? Foi a Brasília, você tem no Brasil, protestou na frente do Exército. Você tem no Brasil um quadro, eu vi a formação desse quadro na Colômbia, Leda. As organizações criminosas brasileiras, elas se aproximam das dimensões alcançadas pelos cartéis de Cali e Medellín nos anos 90. Eles dividiam o poder, né? O cartel de Medellín, chefiado pelo Pablo Escobar, o outro por um grupo de traficantes de droga. Eu vivi o seguinte episódio. Numa reunião da CIP, houve um atentado contra um jornal, El Espectador, que tinha tido seu proprietário assassinado por ordem do Pablo Escobar. Nós estávamos reunidos no México, representantes de mais de 1.000 jornais. Houve um atentado que destruiu parcialmente de novo a sede do jornal. Eu estava com o Julinho Mesquita, nós sugerimos imediatamente a publicação de um editorial conjunto, protestando. Uma delegação votou contra, a colombiana, da qual fazia parte o irmão do Guilherme Cano, que era o assassinado. E aí eu fui a ele e disse, o que está acontecendo? Eu pensei que eu estava ajudando. Uhum. Ele falou, você não faz ideia do poder do Pablo Escobar, porque ele está infiltrado no governo, está infiltrado nos 3 poderes, e a gente tem medo. Isso pode acontecer no Brasil. A gente brinca com o PCC, com o Comando Vermelho. Eles estão por toda parte. Há dezenas de prefeitos eleitos por eles. Mas há filhas de traficantes presos, candidatos. Há no Rio de Janeiro, por exemplo, que onde eu tenho uma experiência mais assim, digamos, não profunda, mas eu tenho mais experiência, os candidatos que sobem uma comunidade, uma favela, eles são escolhidos pelo Perfeito. Comando das favelas. Se você não é candidato, se eu for candidato, eu não vou subir lá. Claro. Porque o dono do morro não vai deixar. Claro, se você vem um... Eu conheço vários deputados eleitos e não eleitos que não foram autorizados a subir o morro. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu não estava lá quando isso aconteceu, mas uma semana depois da instalação da redação do Jornal do Brasil, 2, 3 caras desceram do morro e andaram pelas mesas, mexendo no computador, com todo mundo lá. Mexiam, olhavam, interferiam, como quem diz, olha quem manda. Eles mexiam, e aí saíram todo mundo amedrontado. Nós telefonamos para o secretário de segurança, era o governo Garotinho, e depois para o Garotinho. Ele disse, olha, nós não temos controle sobre o morro. Nós tivemos de dar, a direção do Jornal do Brasil começou a dar uma cesta básica determinada pelos chamados líderes da comunidade, que continuaram assaltando rotineiramente os jornalistas que iam almoçar no restaurante da esquina. E eram os que iam para a redação. Não há violência maior do que a imposição do medo, o que vem do medo. Se o cara está atirando paralisante em você, o medo. Paralisante. E o Brasil é um país com medo.
Por isso que as manifestações de rua cessaram praticamente. Claro, foi convocada, estão sendo convocadas algumas. Espero que o brasileiro perca o medo, porque tudo somado é o povo que decide o destino de um país. É o povo, é a pressão popular. Se não há essa pressão, alguém está mandando demais. No momento é o Supremo. Mas eu acho que a falta de liberdade de expressão, o medo que gerou a falta de liberdade de expressão, né? Porque a gente tem que admitir hoje que há uma falta de liberdade de expressão. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E semelhante, eu acho, a dos tempos do governo militar. Exatamente igual eu vivi, nós vivemos. Eu vivi a censura do AI-5, ela pelo menos era declarada. Pois era mais fácil de lidar nesse sentido. O censor trabalhava na redação. O que foi designado para a Veja, quando eu estava lá, ele pediu, foi a nossa única reação, assim, mais altiva. Ele disse que queria ser servido também pelo homem do cafezinho, regularmente. Tinha a máquina do café e os diretores, os chefes de redação, da redação, eles tinham o homem do cafezinho. Que trazia na mesa. Ele pediu para ser incluído entre os beneficiários. E não foi. O diretor responsável disse que não. Ali só os funcionários da redação. Foi o que a gente conseguiu fazer. Agora, o cara que pede um cafezinho censurando uma redação, ele está à vontade, né? Tá. Tem uma sala. Ele não tem o menor problema. E aí você é castrado, porque a primeira reação é: vou enfrentar, vamos enfrentar. Eu escrevi uma reportagem meio com um X em vermelho, liquidava tudo. Fiz na semana seguinte. Na terceira semana você deixa de fazer, porque é inútil. Então, não adianta ficar a receita de doce de abóbora com coco da primeira página do Estadão. Né? Exatamente. Eu só trabalhei com censura. Estadão e Veja. E houve os jornais que não foram censurados, né? Esses aí é uma história, tem uma história complicada. Quais jornais não foram censurados? A Folha e o Globo. Eles praticaram a autocensura. Ah, sim. O Estadão e o Jornal do Brasil foram censurados. E a Veja foi censurada durante uns 5 anos, por aí. Aliás, a Veja saiu da censura. O Milor Fernandes, que era muito responsável, porque ele já mandava a página alternativa. Ele mandava a página dele e se for censurada, já vem essa mais comportada. Mas como a censura foi suspensa, ele publicou aquele desenho célebre do cara que está pendurado numa parede, está todo machucado, ferido e tá, nada consta. A censura voltou na semana seguinte. Ele falava, eu apresentei uma opção e tal. Milor, grande Milor. Né? Engraçado que isso... Esse faz falta. Faz muita falta, faz nossa. Falta. Eu vivi uma situação muito estranha nessa época. Eu estava começando no jornalismo e fui entrevistar Dom Helder Câmara, no Recife. Ele morava na Casa Amarela, no bairro Casa Amarela. Aí ele quando acabou a entrevista, eu gravei uma entrevista para o Jornal Hoje com ele. E aí ele disse para mim, minha filha, você não vai ficar aborrecida se essa entrevista não entrar? Eu achei ele completamente louco, né? Falei, como assim? Eu vim aqui do Rio ao Recife entrevistar o senhor e a entrevista não vai entrar? Ele falou, minha filha, eu conheço, você não vai ficar chateada, não vai mudar a sua vida, não se preocupe. Eu fui embora para o Rio com a entrevista, editei, porque era editado naquela época, não era ao vivo, e subiu para o 8º andar, onde seria verificada pela direção do jornalismo. E quando ela voltou, a única referência à reforma agrária era eu que dizia assim, o senhor é a favor da reforma agrária? Ele dizia sim. A entrevista foi ao ar assim. Isso. Quer dizer, com outras as coisas perguntadas, mas sobre a reforma agrária, apenas um sim. E é o seguinte... a censura não ensina... Ele me preparou para a censura, ele sabia, claro, ele viu que eu era muito jovem, que eu não estava entendendo bem a coisa. A censura, ela se manifestava na dúvida. A gente não entendia um determinado texto, ele já deduzia que aquilo ali não convinha. Mas era mais claro.
Agora, o comportamento dos jornalistas, para mim, é muito surpreendente. Mas agora todo mundo é a favor da censura. Os jornalistas são a favor da censura. Lido, eu não consigo entender. O que é isso? Por quê? Na morte do Vladimir Herzog, nós estávamos sob o AI-5. Sim. E os jornais noticiaram. Era jornalista também. O governo poderia invocar um argumento semelhante ao utilizado agora. O Vladimir Herzog é militante do Partido Comunista e, portanto, uma ameaça à democracia. E os jornais entenderam que não pode, um preso não pode ser assassinado. Acabou, não pode ser assassinado. Não pode. Pois bem, agora eles fingem que o caso não aconteceu. Não saiu nas primeiras páginas. E podem publicar. Ninguém está por aí. Oficialmente não há censura. Então, os jornalistas ajudaram a transformar o chamado bolsonarista, qualquer um que não votou no Lula é bolsonarista. É o judeu do Brasil, né? Ele sofre o que os judeus sofreram na Alemanha nazista. Não precisava cometer crime, bastava ser judeu. É o caso desse Claire Stone, do Claire Stone, que morreu. Ele morreu por ser bolsonarista. Morreu de indiferença do Estado e morreu de perversidade do juiz, que deveria libertar um homem nessas condições, pelo menos. Não existe, fora do espaço ocupado pelos poucos jornalistas independentes, ninguém capaz de entender que a liberdade dispensa adjetivos. Certos substantivos são fortes demais para andar com essa muleta do adjetivo. Exemplo, liberdade, democracia. Não tem democracia relativa, é democracia. Liberdade de expressão é a do teu adversário, é a do outro, porque todo mundo quer a liberdade de expressão, mas você tem de tolerar a do outro. Os jornalistas hoje me lembram os personagens daquele filme que era Invasores de Corpos. Ele foi filmado várias vezes, mas é aquela história que uma espécie de legume entra no ser humano, são extraterrestres, e te transformam num legume. Eles não ficam indignados com nada. Com nada. Só com os bolsonaristas. Só com o bolsonarismo. O que eles chamam de bolsonaristas. Exatamente. Né? Porque você pode não ser bolsonarista e ser classificado como tal, que a gente já cansou de ver e de sentir na pele. Né? Então, se você não votou no Lula, você é bolsonarista. Eu vejo gente que trabalhou comigo e que parecia coerente, mudando de posição radicalmente. Eu acho que ninguém muda de ideia tão radicalmente depois dos 15 anos de idade. Você vai melhorando. Por exemplo, Jorge Amado era comunista, escrevia livros chatos. Deixou de ser, ficou mais bem-humorado e tal, mudou para melhor, o que é um sinal de inteligência, segundo Churchill. Agora, mudar, assim, ele não ficou anticomunista raivoso. Você tem agora ele não ficou de direita, né? Apenas não ficou gente comunista. Que odiava o PT. Com mais de 50 anos muda de ideia. Isso é uma conversão mais comovente que a do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Essas são suspeitas, essas conversões. Você vai mudando, mas andando em linha reta. Tem que ter uma certa coerência. Né? Tem que ter uma coerência. Eu acho até saudável mudar, né? Porque a gente muda para melhor. Envelhece, a gente aprende, a gente fica mais sábio, claro, sei lá, né? Claro, Paulo Francis. Ou menos. Você tem mudanças como Paulo Francis, né? O jeito, ele até brincava com isso aí, mas ele falou, eu fui comunista até tal idade, depois eu amadureci, que é adulto. Ponto final. O que está acontecendo no jornalismo hoje é muito grave, porque trabalham como cúmplices de um poder que transformou o Brasil no que não é uma democracia. É um Estado autoritário.
é um Estado autoritário. Nós não somos livres. Não somos livres. A Oeste acaba de completar um ano de restrições. Vem uma rede se suspende a publicação. Vem um ministro, proíbe que você fala tal coisa. Mas, meu Deus, a Constituição ela proíbe a censura. E nós temos a censura aceita pelos jornalistas. Pois é, eu participei, a gente foi durante muito tempo ao Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, protestar. A censura nunca mais era um movimento formado por artistas e jornalistas. Muitos deles, a esmagadora maioria deles hoje, não iria naquele, não defende a censura nunca mais, porque se censurar o que eles consideram direita, pode. Fascista, genocidas. Fascista, genocidas. É uma coisa muito surpreendente, assim. Olha, Você já foi muito xingado, já foi cancelado, certamente. Sim, mas... Isso te incomodou de alguma forma? Nem um pouco. Nunca? Nem um pouco. A minha família eu ouvia muito quando era criança uma frase: tem gente que é melhor perder que achar. Então é assim que eu vejo. Porque a cada vez que eu vejo uma deserção, eu considero deserção, eu digo, olha aqui, não sei por que eu fui enganado tanto tempo, acreditei no caráter da pessoa. E passo a valorizar muito mais os que não se afastaram. Parece assim, a cada amigo que se afasta, os outros ganham pontos, porque eu acho que eu tenho razão no essencial. Eu sempre fui um apaixonado pela liberdade, não tem conversa, e pelo convívio dos contrários. Eu aprendi isso na infância. Os meus amigos eram filhos de adversários do meu pai, a cidade tinha 10 mil habitantes, todo mundo convivia. Agora, Taquaritinga. Para mim é como escolher um time de futebol diferente. Agora é crime você divergir de quem apoia um ex-presidiário merecidamente preso. Não dá. Eu falo para os caras do PT, que são meus conhecidos, vão partir da seguinte premissa: o Lula é corrupto. Não é. O Sérgio Moro, a CIA, tal. Então não dá conversa, porque não é normal agir assim. Eu reconheço todos os defeitos do Bolsonaro, mas tranquilamente, como de todos os homens públicos com os quais eu convivi. Convivi com 11 presidentes estreitamente. Nesse curso, eu digo como eles são iguais a gente. Eu gostava de chegar à redação do Estadão, eu voltava de uma entrevista com o Sarney e falava em voz alta assim: olha aqui, pessoal, eu estou mais preparado que o Sarney para presidir o Brasil. Aí dava uma pausa e falava assim: o problema é que eu não estou preparado para presidir o Brasil. O Sarney era muito pior. Como disse o Milor, com a morte do Tancredo, o Brasil encontrou o túnel no fim da luz. Como dizia o Milor, o Brasil encontrou o túnel no fim da luz. É perfeito. Foi o pior presidente do Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem foi o melhor, Juscelino? O melhor presidente, um dos piores ex-presidentes, porque eu tenho muita admiração, é o Fernando Henrique, que falei para ele. Como presidente, ele modernizou o país. No primeiro mandato. Como ex-presidente, ele perdoou o imperdoável. A dona Ruth nunca perdoou a mulher dele, nunca perdoou a Dilma por tê-la apontado como uma nova rica interessada em vinho. A dona Ruth? Aquele dossiê feito pela Dilma quando ela trabalhava com a Erenice Guerra, um caso de polícia. Sabe que eles gastavam com vinhos e tal. Isso eu conto. A Dilma telefonou para aniversário do Fernando Henrique, ela queria cumprimentar a dona Ruth. Dona Ruth não atendeu. Eu prezo muito quem acha que a honra é um valor. É um valor.
é um valor que você não pode, não dá para abrir mão dele. Né? Não passou o jogo, limite, né? Passou o limite. O Fernando Henrique, ele se reconcilia com o Lula. E o defende. Então, como ex-presidente, ele devia ter encerrado a carreira política e se dedicado só ao Instituto. Como não fez isso, piorou a biografia. Mas ele é um dos poucos homens que eu encontrei preparados para governar o país. O que você acha, por exemplo, do Juscelino? O que você acha sobre ele? O Porque é tão controverso, né? Do Juscelino. 50 anos em 5, não sei o que lá, e de repente muita gente picha o Juscelino. O Antônio Carlos Magalhães disse tudo. Ele disse, foi o presidente mais feliz por ser presidente que eu conheci. Ele morreu de tristeza. Ele também teve uma vida pessoal muito difícil, para dizer o mínimo no fim, porque ele era apaixonado, né, pela... Como é que é o nome da mulher? Maria Lúcia Pedroso, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome dela. Esqueci. Mas, enfim... Mas ele tinha uma paixão. Tinha uma paixão. Manifestada por cartas. E a dona Sara transformou a vida no inferno. Naquela época não se separava, né? O presidente não se separava. Então atribui a isso, ao exílio e tal. Antônio Carlos disse, olha, ele era um cara que respirava a política. Quando ele percebeu que não poderia voltar a disputar a presidência, ele murchou, ele perdeu o brilho no olhar, né? Aquele verso do Quintana. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de olhar que eu tinha. Você percebia que tinha perdido o brilho. E era um presidente risonho, o Brasil merece. E o brasileiro é tão enlouquecido que quem substituiu o presidente risonho foi o Macarranca, que era o Jânio, que não ria. Então o brasileiro é bipolar. O brasileiro adorava a gargalhada do Getúlio, era o único presidente que gargalhava. Né? Gostava de dançar, tinha toda uma alegria. Né? E o Juscelino era feliz, e nós éramos felizes. Né? É nesse clima que aparecem Éder Joffre, Pelé. O Brasil é campeão de basquete, vira campeão mundial de futebol. A felicidade tem tudo a ver com a vida de um país. Um país triste também não dá certo em outros lugares. E o Brasil não merece ser triste. O brasileiro não é o homem cordial. Né? Tem essa lenda. O brasileiro também... A nossa história é marcada por rebeliões, revoluções regionais e tal. O brasileiro também gosta de um tiroteio. Mas o brasileiro, ele gosta de ser feliz. Né? Não é por acaso que é o país do carnaval também. Não é por acaso. Ele foi feliz com o Juscelino Kubitschek. E isso melhora o astral. No momento, o brasileiro médio e minimamente informado é um ser com medo. E o medo é paralisante. Medo é paralisante. Eu cresci numa casa alegre, naturalmente alegre. Momentos de tristeza aí já era um negócio complicado. Você ser permanentemente preocupado, imagina, essa turma que está com tornozeleira há 1 ano, praticamente isso, como é que pode, né? Como é que você pode ter ao lado alguém assim e não se comover? Aí vem falar em como é que é agora, você precisa inventar uma palavra para dizer, você precisa ser compassivo. Compassivo. Não precisa inventar palavra nenhuma. Né? Você precisa ter pena da pessoa que sofre. É por isso que eu tenho desprezo pelo Lula. Lula foi pobre e não tem pena de pobre. E esse terceiro mandato do Lula, como é que se avalia isso? Se formou uma frente que sem precedentes no Brasil.
as pessoas que apoiaram o Lula vêm de grupos que sempre divergiram profundamente. O caso do Alckmin... É o mais surpreendente. Olha, isso aí... Ou será que eu que me surpreendi se só, não, né? Concordo inteiramente com você. Se o meu pai fizesse isso como político, eu não entenderia nunca. Nada. Só tem uma explicação. Ele acredita que é favorecido pelo fator biológico, como ele foi durante o governo Mário Covas. Morreu o Covas e ele faz isso, adere. Ele não sabe que ele não contava com a Janja. Por acaso ele substituir o Lula, você tem alguma dúvida, Leda, de que no dia seguinte o PT lançou fora Alckmin? Com certeza. Eles não aceitam o recém-chegado. Já foi fora tudo. Acabou. Né? Fora Temer, fora isso, fora aquilo. E o que me espanta é alguém. Os parentes me espantam. Não tem um sobrinho, um tio desbocado, o avô, a mãe para falar. Você não tem vergonha de fazer isso? Você não tem vergonha? Para com isso aí. A minha mãe, ela era um freio. Quando meu pai se aproximava demais de um ex-inimigo político, ela entendia que, como lembrava o Tancredo, você faz acordo com o adversário. Mas quando meu pai exagerava, ela dizia assim, olha aqui, por tua causa, vizinhos brigaram feio. Tem vizinho que não conversa por tua causa. Se você aparecer em companhia do inimigo, ele vai fazer o quê? Vai procurar o vizinho para se reconciliar? Ele não vai entender. Aí meu pai, Biloca não entende de política e tal, né? Imagina. Hoje, a mulher do político é cúmplice. É impressionante isso que tem de jornalista casada com cafajeste, já prestou atenção? já percebi. Pois é. Agora, eu fico pensando se é verdade, eu não sei porque não tenho como levantar isso. Dizem que a dona Marisa levava isso muito a sério. Tanto Sim. É que ela não atendia um Sim. determinado prefeito de uma grande cidade brasileira. Perfeito. Porque ele tinha falado mal do filho dela. Exatamente. Ela era uma brasileira parecida com as antigas, é que ela era muito tímida. Diferente da Janja, que é praticamente vice-presidente. Né? A Janja, ontem o que é a Janja? Estava brincando, é uma nova rica que mostra que o país é realmente o país das oportunidades. Há pouco tempo ela era namorada de preso, agora é primeira-dama da República. E ela acredita que esse cargo existe. É um cargo. Primeira-dama. A minha mãe odiava quem se referia a ela como primeira-dama. Quem é primeira-dama? Isso é uma bobagem. Não acompanhava o meu pai em reuniões, nem quando era uma reunião social entre prefeitos da região. Ela tinha mais o que fazer. Ela era professora primária tal, e independente, e deixava para lá. Eu fico imaginando a minha mãe querendo dormir em algodão egípcio. Tá louca? Num país pobre. A Janja que é isso? A Janja é uma turista. É uma turista. E acredita que ela realmente representa o presidente da República. Ela casou com o cara. Mas ele dá a ela um status que ela não tem, na verdade, porque ela não foi eleita, né? Não existe. Naquela ida dela ao sul do Brasil, no lugar do Alckmin, o Alckmin... realmente, eu não sei como o Alckmin suporta isso. Eu tinha muita vontade de entrevistá-lo até para perguntar isso. Que tolerância é essa, né? É estranhíssimo. Que chá é esse que ele toma estranhíssimo porque de paciência, né? Ele disse coisas com quase 70 anos que são gravíssimas. Constatações ele fez. Quer voltar ao local do crime. Aí você acompanha o regresso. Pois é. E ele voltou. Ele esqueceu o que ele disse, ou ele relevou, não sei. Ele tem atitudes muito estranhas, que é uma que eu me diverti muito. O meu pai, em época de eleição, ele frequentava onde tinha mais de 5 pessoas, ele ia. Então,
Ele ia à Igreja Católica, ele ia ao Centro Espírita, ia também ao terreiro de Macumba. Tinha eleitor, ele ia. E ele achava que o terreiro de Taquaritinga era o pior do Brasil, porque eram poucos os que baixavam por lá, as entidades que baixavam eram poucas, e uma delas era o Getúlio Vargas. Então estava lá o que recebia a entidade. Sei, o guia. Aí ele começava e ele falava a seguinte frase, e só. Trabalhadores do Brasil, com aquele L gaúcho do Getúlio, nos discursos em São Januário, do 1º de maio. Outro dia eu estou vendo o Alckmin começando um discurso. Trabalhadores do Brasil. Eu falei, pronto. A entidade que baixava em Taquaritinga baixou no Alckmin. Meu Deus. Como é que pode? Ele cantou a Internacional Socialista. Né? Pelo amor de Deus. Se a turma não sabe cantar o hino nacional, ele se apresenta cantando a Internacional Socialista. Porque agora não cantam mais o hino nacional. Né? Pois é, não cantam mais o hino nacional. Isso pode acontecer, porque é por cota, então você tem que escolher uma negra para cantar, de esquerda. E elas não decoram o hino nacional. Agora, é estranho, porque, na verdade, o Lula foi reintroduzido à política pelo STF. Foi. Porque ele era o único capaz de ganhar do Bolsonaro? É por isso. O populista, e o Lula não passa de um populista, não deixa herdeiros. Ele não deixa. Ele a seita que o segue acaba com a morte do Deus da seita. Foi assim com o janismo. Eu passei a minha infância e juventude num Brasil polarizado, num estado polarizado, e uma cidade, ademarista e janista. Morreu o Ademar, cadê o ademarismo? Não era um conjunto de ideias. Janismo não era um conjunto de ideias. Eu te pergunto, Leda, o que é o lulismo? O que é o lulismo? Não existe. Ele tem o Haddad para perder todas as eleições, e mais ninguém. O Bolsonaro, que também não é um homem de ideias, ele não tem uma doutrina que ele segue, ele pelo menos deixou herdeiros aí. Ele tem candidatos à presidência, Tarcísio, por exemplo, o próprio Zema. Ele tem. Ele deixou ministros, os ministros puderam crescer. O Lula não deixa ninguém crescer. Ninguém. Eles são ciumentos. Convivi com um político populista o tempo todo. Eles não querem que surja o herdeiro. Mas o que? Ele pensa que é eterno? Dentro da visão dele? Pensa. Bom, dizem que o doutor Roberto Marinho dizia isso, né? Se um dia eu vier a faltar... Se um dia eu vier a faltar. Uma frase. Eu não sei porque ele não disse a mim, então não posso garantir que ele tenha dito. Mas eu me lembro de porta-vozes, de jornalistas importantes, quando eu trabalhava na Globo, que diziam que tinham ouvido dele essa frase. Ele dizia, eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi. Se um dia eu vier a faltar, é genial. Né? Ele tem duas informações preciosas, né? Uma é essa, se um dia eu vier a lhes faltar... É maravilhoso. Existe a possibilidade. E é o meu paradigma. Eu não posso morrer antes do Roberto Marinho, da idade completada pelo Roberto Marinho. Mas ele tinha um outro que é o seguinte. Ele morreu com 98, uma coisa dessa. Tal, né? Ele tinha um livro de memórias que ele pretendia escrever e só tinha o título. Sabe qual era? Condenado ao êxito. Maravilhoso. E é verdade. Mas ele foi condenado ao êxito. É verdade. Né? Ele fez um homem que se Globo, reinventou aos 60 e tantos anos quando ele fez a Globo. Com 66 e comunicou aos irmãos. Os irmãos não gostaram da ideia. Ele falou, peraí, eu não estou convidando vocês, eu estou informando o que eu vou fazer. É admirável. Ele era admirável mesmo. Admirável. Ele era interessante. Ele tinha rituais. Agora, eu me lembro de um ritual dele que eu assistia frequentemente, porque eu chegava, quando eu era repórter do Globo, eu chegava às 9 da manhã e saía, teoricamente, às 4 da tarde. E às 9 da manhã, sei lá, 9h05, 5 para as 9, 15 para as 9, ele chegava. E vinha um rapaz, um funcionário do Globo com 3, ele abria aquela caminhonete, era uma
Seria hoje uma Pajero, mas não tinha um outro nome que eu não estou lembrando agora. Mas era um carro tipo aquele, um carro tipo esporte, tipo caminhonete. E vinha um rapaz com 3 Globos, ele pegava sempre o do meio. E eu ficava olhando o do meio, eram 3 exemplares e ele pegava o do meio. Ao entrar, quando o carro parava na garagem da rua Irineu Marinho 35. Ninguém me contou, eu vi isso centenas de vezes. E eu ficava encostada, né, porque era a minha hora de chegar. Mas aí ele subia sozinho no elevador. Sim. Com segurança. Ou com o motorista. Eu não me lembro quantos seguranças ele tinha, talvez 1, talvez 2. Mas eles subiam sozinhos no elevador, então a gente esperava. Então eu me lembro de esperar várias vezes do lado de fora, assim, o carro entrava azul, parava na garagem da coisa, ele pegava o jornal. Ele descia, pegava o jornal do meio e subia com o jornal na mão. Mas ele comia no mesmo restaurante que a redação. Nós, da redação, almoçávamos no mesmo restaurante que ele. O pessoal da gráfica... Era o companheiro Roberto Marinho. Era como nosso companheiro, diretor, redator-chefe. É isso aí. Eu tenho muita admiração. O título era esse, nosso companheiro, diretor, redator-chefe do Globo, Roberto Marinho. Era desde o fim dos anos 20, ele contava para mim, olha, eu fui um dos carcereiros do Washington Luiz. Washington Luiz, para mim, é uma rodovia. E ele criou os filhos de uma maneira muito interessante, porque ele botou todo mundo na redação fazendo o percurso. Eu me lembro que eu era repórter C do Globo, assim. Tá? Na geral ainda, antes de ir para o segundo caderno. Eu fiquei pouco tempo na geral. Mas eu ia pegar o carro e pegar minha pauta com o chefe de redação do lado do João Roberto. João Roberto cobria esporte, João Roberto Marinho. E aí, uma vez, o chefe de reportagem ficou inseguro, porque nós chegamos os dois na mesma hora na mesa dele para entregar as pautas, que já estavam lá com os nomes e tal, e ele só tinha um carro. Aí ele falou, eu ia para Mangueira, para o Morro da Mangueira, e o João Roberto ia para o Flamengo, na Gávea, para o clube do Flamengo, cobrir o treino. E aí ele falou, o João Roberto vai de carro e você pega um táxi. O Roberto falou, de jeito nenhum, eu vou para o Flamengo, eu pego o táxi. E ela vai no carro do Globo. Maravilha. Eu olhei para ele perplexa e foi exatamente o que aconteceu. Aí o chefe de reportagem ficou à vontade para me dar o carro. Muito não tinha o menor sentido eu ir para o morro de táxi e o João Roberto ir para Gávea, na zona sul do Rio. Perfeito. Mas ele falou isso, ele não esperou ninguém falar. O Roberto Marinho tinha ideias e defendia. Ele era um homem corajoso. Era. Corajoso. Enchia a redação dele de comunista exatamente para os comunistas ficarem perto dele. Os meus comunistas. Os meus comunistas, ele dizia. Ele contou uma história... com muitos desses comunistas. Eu encontrei o Roberto Marinho num almoço e tal, e aí eu falei, por que o senhor não gosta do Brizola? Ele falou, ele não tem senso estético. Tem senso estético. Eu falei, por quê? Ele falou, olha essa janela. Eu já tinha elogiado. Aquela janela da sala dele parecia um quadro que dividia, assim, você via uma paisagem que tinha um mar ali longe e tinha embaixo o Jardim Botânico, né? Isso na TV Globo. Parecia um quadro. Ele falou, o Brizola veio aqui, todo mundo vem e tem atenção chamada por esta janela. Eu o levei para perto da janela, porque eu estranhei ele não ter feito nenhuma alusão a isso aí. Eu levei e falei, olha só, a paisagem. Ele olhou assim, ali tem era CIEP, aquela escola no morro. Sim. Ali tem aí só. Ele só viu o CIEP. Só, ele falou, ele não vê a paisagem, como é que pode? E é um cara que governa o Rio e usa bota. O engenheiro Leonel. O engenheiro Leonel era muito interessante também. Conversar com ele era bom. Faz muita falta nas redações de hoje o dono. Faz. Não tem mais. Na nossa profissão precisa haver o dono. É o que recebe a queixa por telefone do presidente da República. Não tem o mais. anteparo. E dá a linha editorial. Porque um jornal como o Estadão é órfão dos Mesquita, que continuam lá como figurantes. O Globo tem uma visão, uma linha editorial avessa ao Dr. Roberto. Exatamente. Né? Tanto que... Diferença absoluta. Eles reescreveram a história com aquele comunicado. Não, nós apoiamos. Tenha dó, tenha dó.
Isso aí é reescrever livros do Monteiro Lobato porque ele era racista. Isso é tudo bobagem. Está tudo de cabeça para baixo, não está, Augusto? Tá tudo. Um pouco de cabeça para baixo. Ficou mais complicado e mais emburrecido. Emburrecido. Quer dizer, qualquer coisa aqui, ó, você tem que tomar cuidado com o que você fala com uma mulher, porque é assédio. Você não pode fazer piada. Né? Você não pode usar determinadas palavras. Muito simples, para mostrar como o Brasil ficou triste. Os grandes humoristas da nossa história hoje não teriam emprego, ou teriam de mudar o repertório. Chico Anísio, Jô, Golias, não podem brincar. Não podem brincar. Não existiria. Tudo é ataque. O Brasil inventou o humorista a favor. Nunca vi isso. O humor é necessariamente anarquista. Sobra para todo mundo. Falar em anarquista, Argentina. Argentina, né? A Argentina é um tango, né? A Argentina... É um tango. Os jornalistas estão até agora surpresos. É a tristeza, na noite da eleição a tragédia. Do Milei foi um negócio impressionante, né? A cara dos jornalistas, a fisionomia... Era assim uma bandeira, porque eu fui criada numa TV pela Alice Maria, brilhante, e que dizia a gente tinha que ser imparcial, e a gente fazia tudo para ser imparcial. Os fatos, né? E agora os fatos, a notícia é a notícia, né? Você está ali para dar a notícia. Agora não, você está ali para dar a sua opinião sobre a notícia. A sua opinião já no título. No título. Já no título. Na condução da pergunta. Condução da pergunta. É chamado de anarco-liberal. O que é isso, Milei? Anarco-liberal. Aí outro jornal, anarco-capitalista. Você fica sem saber, né? Tem que perguntar ao Milei. Eles não esperam o jeito assumir e fazer alguma coisa prática. Quando qualquer estagiário do nosso começo de carreira sabia que o discurso não é necessariamente o que será feito. O discurso de campanha... Claro, ele não pode ser oposto, né? Ele não pode ser o contrário do que você vai fazer. Mas é evidente que você tem um discurso que é adequável, né? Tem que ser, né? Ele acaba de dizer agora, por exemplo, se o Lula vier, será bem-vindo. E se o Bolsonaro for para lá, por quê não pode ir? Então, tem coisas coisas que mudaram, que são muito estranhas, mas voltando à Argentina. A Argentina teve chance de se eleger alguém que levou a inflação para quase 200, como ministro da Como é que uma pessoa vai eleger alguém que deixa a inflação a 140%? A minha pergunta, o que é o peronismo? É tudo. Quando o Perón voltou ao país depois do exílio, eu nunca me esqueci, no aeroporto de Ezeiza, grupos peronistas trocaram tiros. Havia os montoneiros peronistas, um grupo a favor da luta armada, e os peronistas conservadores. Eles trocaram tiro. Isso não acontece nem entre torcidas de futebol fanatizadas ali. Não. Só houve uma vez entre o Boca e o River. Agora, meu Deus do céu. O peronismo, ele é dos anos 50, começo dos anos 50. São 70 anos e ainda se fala em Perón. A história do cadáver da Evita é uma coisa inacreditável, circulou pelo mundo. Né? 12 anos até encontrar. Para recuperar o cadáver, um grupo sequestrou um general, matou e prometeu devolver o defunto em troca dela. Quer dizer, a Argentina, a gente ama se odiar, né? Porque é um tango. É um tango. É um grande tango. É aquilo ali. É um grande tango. Agora, o Bolsonaro, eu queria falar um pouco do Bolsonaro, porque eu acho que há uma fixação, né? Da imprensa e dos políticos no Bolsonaro. Ele é culpado por tudo. Por tudo. Qualquer coisa que aconteça, a culpa é do Bolsonaro. Eu não estou querendo aliviar o Bolsonaro, não. Estou querendo estou constatando isso. De inundação no Rio Grande do Sul. As queimadas na Amazônia, a seca na Amazônia. Tudo passando pelo Pantanal. E agora, os jornalistas passam muito pano, porque assim, tem um tal do MAS, né, do título, que entra para aliviar tudo. É o malandro da adversativa, né? Só vale depois do MAS.
E antes a inflação caiu, mas né, subiram os alimentos. É sempre assim. Agora você tem o mas ao contrário. Agora é o mas ao contrário. Aumentou o desemprego, mas carteira assinada, não sei o que. Não pode fazer assim. Inventaram o verbo despiorar. Despiorar foi despiorar. Forte. Se foi você forte. falasse despiorar num jantar qualquer, você seria um ser extravagante. O que é isso? Então, o Brasil ficou mais complicado, mais chato, muito menos inteligente e mais radical. Precisamos acabar com isso. E você colocou tudo isso nesse curso? O curso se chama como? O curso o Augusto está lançando um curso, né? Que qualquer um pode comprar e ser assinante do curso, né? Sim. E vai ser. Tem quantas aulas, quantos módulos? Tem mais de 30 aulas, que eu falo o seguinte: eu conto o que de fato aconteceu, em vez de cair nessa bobajada que você vê, por exemplo, nos livros oficiais, livros didáticos. É uma coleção de nomes, datas inúteis e frases que não foram ditas. Você tem que decorar o nome dos regentes que cuidaram do Dom Pedro II, que tinha 5 anos, iria assumir com 14 para falar no Império. E também cuidaram do Brasil. Regente Feijó, agora regente. Isso é torturar a memória da criança, como a imposição da lição ali que você tem de decorar os afluentes do Amazonas. Você decorou. Claro. Puru, Juruá, e daí, meu Deus do céu. E nunca mais você vai usar. Nunca mais você vai usar. Frases. Eu fico muito impressionado com isso. Independência ou morte não foi dito. Não foi dito. Dom Pedro estava com uma desinteria feroz, parou por isso, nas margens do Ipiranga. Ele estava montando não os corcéis do quadro do Pedro Américo, mas ele estava com uma tropa de mulas que subiam a serra. Você não subia com um cavalo daquele jeito. Não tinha, aquilo é de cinema. O quadro é bom, mas não é real. O quadro é bom, mas é da imaginação. Está lá no Museu de Juiz de Fora, Museu Mariano de Fora. E aí ele vai, volta, sobe na mula, lê um recado do pai mandando ele voltar a Portugal e lê cartas da princesa Leopoldina recomendando que ele dê um tchau para Portugal, do Zé Bonifácio. E ele estava muito mais interessado em ouvir os sons da Marquesa de Santos. Muito mais. E ele vai falar independência ou morte. Ele falou, aqui, pessoal, acabou esse negócio, não vamos mais saber de Portugal. E uma frase que me impressiona muito, por impossível, é aquilo, está lá o Duque de Caxias, bom estrategista, patrono do Exército, numa ponte, no meio do maior tiroteio da Guerra do Paraguai, ele vira e fala, sigam-me os que forem brasileiros. Você acredita? O cara vai pensar em pronome numa hora dessa. Vem comigo, não para com isso. Talvez o Temer, né? Então, pensasse numa mesóclise. Eu simplifico as coisas e conto a verdade. Quer dizer, a Marquesa de Santos teve muita importância. Eles não contam isso por pudor. E teve mesmo? Como muita. Na cama, a conversa é mais franca. E, sobretudo, eu conto coisas que eu vivi. Eu convivi estreitamente com presidentes da República em episódios muito engraçados ou malucos, como, por exemplo, tomei um porre com o Jânio Quadros, que é uma coisa espetacular. Que maravilha. Ele já era ex-presidente e fui derrotado de maneira humilhante, porque ele bebia mesmo. Eu achava que bebia bem. Eu tive uma noitada, que eu falei, uma noite das Arábias, em que eu cruzei com o Figueiredo, na casa, ele tinha deixado a presidência, na casa de um amigo dele, Jorge Gasali, que o Gasali passou 4 vezes por nós e falava assim, presidente, ele é jornalista, hein? Ouvindo o que ele dizia, porque ele disse tudo. Que eu conto tudo, coisas divertidas, isso tudo você conta pessoais, conto tudo. E tive histórias. Ele era uma pessoa divertida. Ele era franco, né? Ele era muito franco. Muito franco, muito franco. Falei assim, esse pessoal que vai fotografar lá, vai me fotografar na Serra Fluminense, eles querem fotografar a Dulce de Maiô, pô.
contava que ele fez uma troca, por engano, ele engoliu alguns supositórios e trocando com comprimido e foi para um desfile, chefiar um desfile a cavalo. Aí ele conta que ele teve de descer do cavalo, pegar um táxi e foi parando em todos os botequins do Rio de Janeiro, a caminho de casa. Se trancou no banheiro, aí chamava a Dulce de vez em quando, ele falou, e a minha voz ficava cada vez mais fina. Dulce! São coisas assim que mostram o quê? O homem, o Brasil, é governado por pessoas, não tem partidos. O presidente da República tem poderes imperiais. E conto também os deputados, eu falo dos senadores e deputados, e tem histórias também que mostram talento maravilhoso de alguns políticos, como, por exemplo, Tancredo. Eu ouvia o Tancredo durante a campanha em conversas íntimas. Eu acompanhei o Collor numa campanha pelo interior de Alagoas. Você entende o homem que acabou casando com aquela primeira-dama. E eles eram rituais demoníacos, brigavam, perdiam a aliança. Todas as histórias eu conto porque eu me considero liberado pelo tempo. Rosane Collor. Nós fomos para uma cidadezinha, né, ele bonito, ele era prefeito, candidato a deputado. Tinha casado com a Lilibete Monteiro de Carvalho. A cidadezinha, ele estava num Galaxy que não entrou na cidade pelo tamanho da rua, não cabia. Fomos a pé, era tão pequena que nem cansou. Tivemos 3 almoços, porque tinha sublegenda, então eram 3 facções que apoiavam o governo. Eu estava até com o Divaldo Suragi, que era o governador, ele olhou para mim e falou assim, você é filho de político? Eu falei, eu sou. Estava percebendo. Por quê? 3 almoços, todo político eu fazia isso, porque aprendia, né? Você serve os outros, enche o prato de comida, põe no teu um pouquinho, eles já vão comendo, eles não prestam atenção no teu. E aí, porque senão você engorda loucamente e você tem um negócio. Passamos por isso, à noite, o Collor disse, acho que eu vou ficar na cidade. Ele falou, eu falei, mas você vai fazer o quê? Ele falou, um baile. Eu quero ir ao baile. Eu falei, aqui? Ele falou, nunca se sabe, né? O que acontece? Eu conto a história de uma briga dele que a bebedeira durante a campanha, que terminou com todos os seguranças do Hotel Heron em Brasília num canto do corredor, e ele assim, naquele gesto, querendo brigar com uns 8 ali. Não é normal. E vou contando coisas de bastidores desconhecidas ainda que mostram como foi realmente a escolha dos candidatos em 1989, o que aconteceu em cada governo por ter vivido. E o resto, quando eu nasci, a República tinha só 60 anos. Esses 60 eu estudei. Os outros eu vivi num microcosmo do Brasil, filho de político. A eleição de um presidente da Câmara é igual ao do presidente da Câmara Municipal. É igual ao do presidente da Câmara Federal. É igualzinho. Mesmo jogo, né? Questão de escala. Eu vi meu pai agindo e depois convivi com presidentes da República, com todo mundo que manda. Eu tive de segurar essas histórias, ficaram embargadas aí, porque alguns porque eram vivos, não devia contar enquanto vivessem e tal, e agora eu conto tudo. E quem manda no Brasil hoje é o Lira mesmo? Eu acho que o Brasil hoje, o Lira manda, mas não exerce todos os poderes que tem. Ainda. Não sabe direito que ele manda mais que o ministro do Supremo. Mais que o presidente da República, seguramente. O presidente da República, hoje o Brasil vive um parlamentarismo de fato. Só que você pega o que há de pior no parlamentarismo. O parlamentarismo é o meu regime preferido porque não há crises.
Você cai o ministério, cai o primeiro-ministro, tudo bem. O homem que cuida dos trens continua o mesmo, que cuida dos correios continua o mesmo, porque há o funcionalismo permanente. Eu gosto, mas aqui é o parlamentarismo da esculhambação. Você invade poderes dos outros. Para a gente terminar, a corrupção continua? A corrupção continua. Ela não acabou com a Lava Jato? A Lava Jato não... Nem um pouco foi pena. A Lava Jato foi a maior operação de corrupção da história e mais eficiente. Acabou. Acabou a Lava Jato e a corrupção venceu. Se aproximou dos três poderes. A corrupção venceu? A corrupção venceu. O que me anima é ver em pesquisas confiáveis que a maior preocupação do brasileiro hoje, as maiores, são duas: segurança pública e corrupção. Que bom, porque o brasileiro é um homem que trabalha muito e é honesto. A gente vai na minoria. O problema é que a minoria tem privilégios que fazem acreditar que ela manda em tudo. Os piores mandam, mas o brasileiro padrão não é o sujeito que vive assaltando os outros. É o cara que pega o ônibus às 6 da manhã, vai, volta exausto. O dia inteiro. Eu escrevi uma vez uma reportagem baseada em dados confiáveis de órgãos públicos. O título da Veja, da capa, é Macunaíma Trabalha. Macunaíma dá duro. Eu gostei desse título porque o brasileiro é uma coisa que dá duro, ele trabalha muito. A corrupção é maior do que a questão da segurança hoje no Brasil ou os dois se equiparam? São iguais. São os nossos maiores problemas. A segurança pública está assustadora, né? Porque não há política de segurança nacional. Não tem uma... Entrega-se a governadores sem verbas, nem vontade, os cuidados... Falta o quê? Vontade política? Falta planejamento? Falta plano? Falta o quê? Eles querem voto. Ninguém está pensando no Brasil, essa que é a verdade. Falta gente no Brasil. Ser patriota patriota virou sinônimo de otário para muita gente. Quando você debocha do sujeito que diz, olha, eu penso no país e tal, a coisa está ruim. Eu espero com esse curso aí mostrar que assim nenhum país deixa de sair do tal berço esplêndido, que não é esplêndido, né? Porque é o povo que constrói o destino de um país. E o povo ainda não percebeu. E não decorou o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido por representantes eleitos ou diretamente. Está na hora do diretamente. E quando a gente vê os jovens deputados, jovens senadores, alguns com bastante coragem... Eu tenho muita admiração. Tipo Marcel Van Hatten, assim, que é uma pessoa que... Esse aí vai ser presidente da República ainda. Um dia nós veremos isso. Será que nós veremos? Veremos. Mas mesmo que a gente não veja, a gente torce para que os nossos netos vejam. O Tancredo dizia que presidência é destino, né? O destino não quis que ele assumisse. Mas presidência também é talento e é coragem. Coragem é uma coisa em falta no Brasil. Que pena. É uma pena. Espero que mude. Obrigado, Augusto. Eu adoro conversar com você. Por mim, eu ficaria aqui o resto do dia. Eu também, é um prazer total. Vamos conversar mais em todos os cantos aí. Todas as possibilidades. Quando você quiser. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Você é maravilhoso. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de dar força, contar para todo mundo que existe essa entrevista, que existe esse canal Leda Nagli. E vai fundo, e a gente espera você sempre. Valeu? Até mais.